Bem, pessoal, remédio para dormir não é esse monstro todo se for recomendado e acompanhado por um médico. Eu vou explicar direitinho porque o que é que está acontecendo, né? A gente viveu no Brasil e vive ainda um boom de pessoas fazendo uso indevido de vários remédios. Mas em especial os remédios para dormir, né? Os benzodiazepínicos, né? E o famoso diazepam, aprazolam, rivotril e outros remédios dessa família, né? Eles começaram a ser usados de forma desordenada, desorganizada pela população geral. Apesar de ser remédio de controle, né, então tem receita azul, tudo isso, né, o brasileiro, a gente sabe que acontece muito isso aqui no Brasil, né, deu um jeitinho lá e compra, pra você ter ideia, você até me falou, Júlio, tem no Mercado Livre, mas normalmente é até parente de pessoas, as pessoas acabam usando e dribla essa questão de dar receita, né. E isso foi um problema e é um problema muito grave. Então, é essa situação que a maioria dos artigos, das pessoas, dos médicos que vêm aqui para falar, que falam. Por quê? É um remédio que pode causar dependência, é um remédio que você cria tolerância, então quanto mais você toma, mais você precisa. É um remédio que modifica e age no seu cérebro, seu sistema nervoso central. Essa combinação de coisas faz que seja um remédio que você deve usar com cautela. O outro lado da moeda, que aí chega muito no meu consultório, são pacientes que às vezes eu passei, outro médico passou de forma super adequada e o paciente está morrendo de medo de tomar aquele remédio e ficar dependente, de tomar aquele remédio, de ter Alzheimer, de tomar aquele remédio, ter um quadro demencial, né? Geralmente, esse contexto eu falo o seguinte: nenhum remédio é 100% bom. Então, o ideal é que você não tome remédio nenhum. No mundo perfeito da fantasia, ninguém teria doença, ninguém tomaria remédio, pronto, vivemos bem. O que acontece não é isso. O que acontece é que muita gente precisa desse remédio. Não é à toa que é um dos remédios mais prescritos do mundo. Por que as pessoas precisam desses remédios? Porque elas têm insônia, porque elas têm, às vezes, transtornos de ansiedade ou depressivo, que acaba culminando com insônia também. E, às vezes, o médico utiliza esse remédio para tentar controlar. Muitas vezes a gente usa de forma transitória. O ideal, sempre eu falo para o paciente, o ideal desse remédio é que você bote na sua cabeça, eu vou usar por um tempo. Claro que tem paciente que você consegue ficar com a dose baixa, ele fica muito bem, você tenta desmamar e às vezes não consegue. Acontece às vezes isso, né? Mas no mundo real, no mundo médico, a gente tenta tirar sempre, na grande maioria das vezes consegue tirar. Esse é o cenário de você utilizar, e são esses pacientes, o curioso, né? O que toma de forma errada, compra em qualquer lugar, compra sem receita, toma, ele nem fica preocupado e vai tomando, e é ele que devia estar atento. O de cá que toma certinho, o que o médico recomendou, tudo isso, ele fica desesperado. Por quê? Ele, antes de usar, isso acontece muito com meus pacientes. Ele fala assim: ah, doutor, mas esse remédio vai me fazer mal? Ah, qual o risco de eu usar ele? Ah, eu não quero ficar dependente dele. São pessoas que se preocupam mesmo, estão certos, né? Porque todo remédio tem o seu risco, não tem jeito, né? E a gente explica direitinho. Esse paciente precisa, não fique desesperado se o seu médico passou, não fique desesperado se você está tomando por um tempo maior que ele, no meio de um tratamento seu, não fique preocupado se você está direitinho com a orientação médica. O que é que a gente médico sempre tem que te explicar? Por que está usando o remédio, qual a expectativa de uso do remédio para você, quais são os possíveis efeitos colaterais que você pode ter ou não. Então, muitos pacientes desses que eu passo, eu falo, observa por um tempo. Tem pacientes que conseguem desmamar, eu fiz, mas não use todas as noites. Vê aquela noite você está bem, dorme sem. Então, não tem jeito. Medicina não é matemática. Se ninguém usar, seria bem melhor, porque a gente não ia haver efeito colateral de remédio nenhum, mas como precisa, é muito melhor, eu uso essa frase para os pacientes, é muito melhor você estar dormindo bem, tomando remédio, do que você estar com insônia, sem dormir, sem remédio nenhum. Só que essa definição de insônia, quem dá é o médico. Porque às vezes o paciente tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, não está tratando o transtorno de ansiedade e depressão, está tomando só o remédio para dormir, não vai funcionar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vai com orientação médica, acompanha, não fica desesperado se seu médico passou. É um remédio muito utilizado, um remédio comum e que a gente sabe os prós e os contras e vai tentar discutir sempre. Espero que tenha ajudado. Abraço.